Ok, ok! Salve, salve! E aí, tudo bem? Professor, eu já aprendi a calcular a porcentagem de um número fazendo a transformação aí pela fração e efetuando a multiplicação. Só que o exemplo foi um exemplo direto. Eu queria entender esse processo num probleminha. Tem como explicar? Claro que sim, com certeza. Vamos lá? Vamos ao problema envolvendo porcentagem. Aqui, ó, professor Jadiel Varges, Exatas Aprovação, canal YouTube. Professor Jadiel Varges, Instagram e exatas.aprovação lá no Facebook. Perfeito, beleza. Olha só, problema. Vamos lá, vamos analisar o probleminha aqui. Diz o seguinte, ó. Em uma sala havia homens e mulheres. Então é o seguinte, olha, veja que está dividindo aqui, ó, essa sala, né, está dividindo em dois grupos. Veja que está apresentando aqui um grupo representado pelos homens, né, composto pelos homens, e outro grupo composto aqui, ó, por mulheres. Beleza, ok, certo. E ainda diz o seguinte, ó, que um total de 45 pessoas, ou seja, né, essa sala foi dividida em dois grupos, um grupo de homens e um grupo de mulheres. E aí disse, ó, se 20% dessas pessoas eram homens, então veja, ó, que 20% ali, ó, do total daqueles 45. Então esse 20% aqui está fazendo referência àqueles 20% de 45 pessoas, certo? E aí está dizendo que essa porcentagem, esse percentual aqui, corresponde o que? A quantidade de homens, ó, a quantidade de homens na sala, certo? Porém, veja o seguinte, ó, que a pergunta, né, como que se coloca a pergunta aqui, ó? Qual a quantidade de mulheres? A quantidade de mulheres, mulheres. Opa, então vamos lá. Ó, como a gente já aprendeu a fazer esse cálculo, né, de porcentagem de um número, professor, ainda tenho dúvida. Tem dúvida? Então faça o quê, ó, né? Aqui, isso, né? Tem o quê? Tem um sinalzinho aqui em cima, né, com exclamação, né, um sinal informativo. Então clica aqui e acompanha o vídeo lá, né, de cálculo de porcentagem de um número. Então basta o quê? A gente efetuar esse cálculo aqui, ó, 20% de quanto? De 45. Então, ó, 20% de 45. Lembrando que com esse cálculo aqui, o que que a gente vai encontrar aqui, ó? Esse 20% está referindo o quê? As pessoas que eram homens, ó, que eram homens. Então, a gente vai encontrar a quantidade, veja, ó, que a gente está buscando aqui, procurando a quantidade de homens que haviam na sala, ó, a quantidade de homens que havia na sala, né? Então, essa quantidade aqui representando aí homens. Perfeito? Beleza? Então, ó, veja, né, que é essa relação que a gente tem aqui dessa porcentagem apresentada aí, ó, tá referindo o quê? A quantidade de homens. Perfeito? Beleza? Ok, certo. Como que a gente faz esse cálculo? Professor, é só jogar na transformação, né? Transformar essa porcentagem em uma fração. Exato, perfeito. Qualquer porcentagem, a gente pode converter para uma fração. Ou seja, nesse caso aqui, ó, vai ficar quanto? 20 sobre 100. Esse de essa preposição de aqui, ó, o que que vai acontecer? Vira uma multiplicação. Então, repete o 45. Veja que a gente passou a ter aqui o quê? Uma multiplicação de uma fração por um número. Então, porcentagem de um número, a gente converte essa porcentagem em uma fração e aí multiplica a fração por esse número. A gente vai achar o resultado, certo?
A possibilidade de simplificação aqui, ó, veja que há uma possibilidade de simplificação. A gente pode o quê? Simplificar um zero com zero, né? No popular mesmo é o quê? Cortar, né? Um zero e um zero, corta um zero no numerador com um zero no denominador. Pronto, o que que a gente fez com isso? Uma simplificação. Logo, igual. Após a simplificação, a gente ficou aqui com 2, aparece aqui agora 2 sobre 10, ó. Então, a fração que era 20 sobre 100 transformou em 2 sobre 10, vezes 45. Professor, mas agora não tem mais zero para cortar, o que que a gente faz? Né? Qual é o procedimento aqui? A multiplicação, ó. 2 vezes 45, ou seja, ó, 45 duas vezes. É 45 mais 45. Então, quando a gente soma 45 mais 45, a gente vai obter quanto? 90. E aí fica 90 sobre 10. Ah, professor, agora sim, né? Apareceu outro zero aqui. O que que a gente faz aqui? Aqui sim, a gente vai simplificar, ó. Então, veja que a gente pode simplificar, ó. Zero com zero, a gente pode simplificar, ou seja, corta um zero e um zero. A mesma quantidade que a gente, né, corta lá no numerador, a gente vai cortar também no denominador. Perfeito? O que que restou aqui? 9 dividido por 1, certo? E 9 dividido por 1 é igual a quanto? É igual a 9. Veja que a gente encontrou a quantidade, certo? Mas a quantidade que a gente encontrou aqui, ó, esse 9 é a quantidade de quê? De homens, viu? É a quantidade de homens. Então, cuidado, ó. Homens, então homens igual a 9. Cuidado, ó, olha a letra A lá olhando para você, né? Aí você olha para a letra A olha para você, ela fica, venha, venha, venha que eu te ferro, né? Cuidado, não pode já, né, nessa agonia, né? Relaxe, leia direito a questão. O que está dizendo aqui, ó? O que que a questão quer que, né, a gente encontre aqui? Quantidade de mulheres, ó, quantidade de mulheres. Professor, e aí como que a gente faz, né? Que aqui está falando de homens e aqui agora está pedindo, ó, quantidade de mulheres. Como que a gente vai encontrar aqui então essa quantidade de mulheres? Ficou fácil, né? Porque a turma toda tem quantas pessoas? A sala, havia quantas pessoas aqui na sala? 45 pessoas. Hum, então se a gente pegar aqui, ó, veja o seguinte, dessas 45 pessoas, que é o total, veja que isso aqui representa o total. A gente subtrair a quantidade de homens, ou seja, quantos homens havia na sala? 9, professor. Pronto, então ó, isso aqui é a quantidade de homens. Então, se a gente pegar esse total, subtrair a quantidade de homens, o restante das pessoas são as mulheres. Exatamente, ó. Então, quantas mulheres aqui? 36, ó. Então, esse restante, né, o resultado aqui dessa continha representa o quê? A quantidade de mulheres. E ó, né, quanto? 36. Opa, aqui sim, ó, 36. Portanto, a resposta correta é o quê? A alternativa é, ok? Beleza? Isso aí. Professor, tem alguma forma de resolver a questão sem precisar fazer essa subtração, encontrar direto essa quantidade de mulheres para não correr o risco de errar a questão aqui, ou achar o 9 e querer marcar logo o 9 e errar a questão? Sim, a gente pode pensar aqui de uma forma diferente, ó. Veja, o que que a questão apresentou aqui? Apresentou o seguinte, né, que a sala foi dividida o quê? Em 2 grupos, não é isso, ó? Um grupo aqui representado pelos homens e outro grupo representado pelas mulheres, certo? Disse ainda o quê? Que há um total ali, ó, de pessoas, né, isso na sala, 45 pessoas é o total, e foi apresentada uma porcentagem, ó, a porcentagem 20%, dizendo que esse 20% aqui, ó, ele faz referência o quê? Homens, ó, homens, não é isso?
Então, ó, homens. Professor, perfeito. Certo, mas eu quero calcular direto o número de mulheres, porque aqui a pergunta está, né, referindo à quantidade de mulheres, ó, tá querendo saber quantidade de mulheres, certo? Então a gente pode trabalhar com a relação percentual aqui, ó. A gente pode, né, trabalhar nesse sistema, nesse esqueminha da relação percentual. Como assim, professor? Olha só, a gente está falando o quê? De uma turma, de um total, não é isso? Então, todo total, quando a gente trabalha aqui em porcentagem, ó, todo total corresponde sempre a 100%, ó, 100%. Perfeito? 100%. Aí desses 100%, 20% são homens, não é isso? Então, ó, desses 100% aqui, 20%, ó, representa a quantidade de homens, né, que havia ali naquela sala. Então, a quantidade aqui, ó, só que está na forma percentual. Se a gente subtrair aqui, o que que a gente vai encontrar, ó? 100% menos 20%, o restante, quanto? 80%. Então, 80% aqui são as mulheres, ó. 80% aqui as mulheres, ok? 80% as mulheres. Professor, ok. Beleza. Então, é esse 80% aqui que a gente vai trabalhar, né? Então, nosso cálculo aqui, ó, né? Porque a gente não está querendo encontrar a quantidade de mulheres. Então, esse 80% aqui, ó, é o percentual, só que se a gente utilizar ele, a gente descobre o quê? A quantidade, ó, porque a questão está querendo saber isso em quantidade, não é isso? Né? Então, a gente vai converter isso aí para descobrir a quantidade, certo? Né? Porque a gente tem ali em percentual. Sim, e como que a gente faz isso, professor? Ó, então veja o seguinte, que a gente vai pegar o que aqui? 80, ó, veja que a questão está dizendo o seguinte, que é 80% do total. 80% do total. Então, 80% de quanto? De 45, ó, 80% de 45. Certo? A gente já sabe que a gente pode converter isso aqui para uma fração, então vai ficar 80 sobre 100. O di vira o quê? Multiplicação. Professor, pode ser aquele xizinho, ó, o vezes aí pode ser o xizinho? Claro que pode, entendeu? Tanto faz, o pontinho ou o xizinho. Certo? Professor, eu já percebi aqui que é possível simplificar um zero com zero. Ótimo, perfeito, show de bola, né? Isso mesmo, por isso, ó, adoro meus alunos porque são pessoas, né, sagazes, ó, pegam rapidinho aqui, perfeito. Vamos lá, né? Ok, então, ó, igual. Aí, o que que ocorre aqui? Professor, não tem mais zero para cortar. Então, restou o que desse lado? 8. E do lado aqui, ó, embaixo, zero. Então, em cima, 8, embaixo, zero. Vezes quanto? 45. Ô, professor, e agora, professor, o que que eu faço aqui, que não tem zeros para cortar? A gente faz a continha. Vamos fazer a continha, multiplicar aqui, ó. O que que a gente tem aqui, ó? 8 vezes 45, ou 45 vezes 8, né? Pode ser, né? Também 45 vezes 8. 5 vezes 8 dá quanto? 40. 40 vão 4, não é isso? Coloca o zero, sobe o 4. Aí, ó, 4 vezes 8, 32. Com mais 4, 36. Opa, então 360. Veja que a gente tem aqui, ó, 360, certo? Deixa eu só colocar a continha um pouquinho mais para lá para não embolar tudo aqui, né? Pronto, ó, para não ficar tudo embolado. Então aqui vai ficar 360 sobre 10. Ok, né? Só colocar a continha aqui, ó, 45 vezes 8. Pronto, ó. Ok, né? Só deixar a continha aqui. Certo. Agora, o que que ocorre aqui, ó? A gente percebe o quê? Que tem um zero com um zero que a gente pode simplificar.
Professor, perfeito. Então aqui agora, ó, o que que a gente passa a ter aqui, ó? Se a gente dividir 36 por 1 é igual a quanto? 36, ó, 36. E aí, esse 36 aqui, ó, representa exatamente o quê? A quantidade de mulheres, ó, 36. A quantidade de mulheres. A gente tá em percentual, a gente converteu e descobriu, ó, 36. Ou seja, resposta correta, o quê? Alternativa é. Perfeito? Veja que a gente tem aí, ó, duas saídas, né? Então, pode calcular logo, né, em função do valor dado na questão e depois subtrair para descobrir essa quantidade de mulheres? Sim, a gente pode pegar a porcentagem, achar o número de homens, a quantidade de homens, subtrair do total, descobre a quantidade de mulheres. Ou a gente pode fazer o que? Pela relação percentual, né, subtraindo logo a porcentagem, né, dos 100% tira os 20%, aí pega essa relação encontrada os 80% e calcula que a gente acha direto a quantidade de mulheres. Perfeito? Ok? Beleza? Tá gostando? Então faça o seguinte, deixa aqui, ó, seu like, comenta também aí o nosso vídeo, né? Diz se você está gostando, né? Se está acompanhando direitinho, se tem alguma dificuldade, né? Também coloca aí caso tenha uma dificuldade, por quê? Porque a gente vai, né, tá contribuindo, gravando mais vídeos, produzindo material aí para te ajudar. Perfeito? Ok? Ah, caso não esteja inscrito no canal, se inscreva, clique aí no botão, né, de se inscrever e se inscrevam aí, participe com a gente. É isso aí. Show de bola. Bons estudos.